a gente tem que ir por partes aí, né, pessoal? Porque, primeiramente, não vamos colocar tudo na conta do Ministério Público Federal. Não é ideal a gente personificar, pessoalizar e dizer quem é o procurador. Doutor Daniel Fontinelli Sampaio Cunha, ele é o procurador que acionou a justiça, que já estava com a ação pronta há muito tempo, uma ação bem longa. Ontem eu tive o cuidado de lê-la durante o período da noite, então ele já estava pronto para entrar com essa ação na justiça contra a engorda da praia de Ponta Negra. Ele que é do Ceará, que provavelmente deve apreciar a praia lá, as praias de Fortaleza, que ficaram bem bacanas depois da engorda, mas aqui para o Rio Grande do Norte há outro tipo de entendimento, né? Então eu não sei qual o motivo pelo qual o Ministério Público Federal o Ministério Público Federal não, o procurador Daniel Fontinelli tem tanta zanha de impedir essa engorda da praia de Ponta Negra. E algo que também tem que ser discutido, pessoal. A Justiça Federal manda mais do que a Justiça Estadual? Há uma hierarquia? Porque eu acreditava que não. Então, a gente tem uma decisão judicial da Justiça Estadual de um lado e o Ministério Público Federal querendo que uma decisão da Justiça Federal suste uma decisão estadual. Então, vai embrulhar a minha cabeça aqui. De acordo com o procurador Daniel Fontinelli, por se tratar de uma emissão de licença ambiental que deveria ser do IBAMA e que foi delegada ao IDEMA, o Ministério Público Federal poderia atuar também nessa seara. Então, há uma nova discussão. E outra discussão, que essa sim é mais importante, é se de fato há povos tradicionais na praia de Ponta Negra. Isso não é um consenso, pessoal. Ontem a gente teve uma entrevista muito bacana aqui com o Dr. Aldo Medeiros, que é o presidente da OAB. Ele disse inclusive que a OAB vai fazer uma discussão sobre isso, sobre esse tema, porque a própria Comissão de Direito Ambiental da OAB disse que não se enquadra nos termos de povos tradicionais a questão dos pescadores de Ponta Negra. Eu trouxe uma definição que foi de um professor da USP, que tratou, eu não vou ter o nome dele, mas daqui a pouco eu vou dizer que, povos e comunidades tradicionais são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, não é o caso, não é uma organização própria, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, dúvida, né? Social, religiosa, ancestral. Não é o caso dos povos tradicionais, das pessoas que atuam na pescaria artesanal em Ponta Negra. E até porque a gente tem um litoral bem amplo e não são somente os pescadores que vivem da orla de Ponta Negra. São os comerciantes, são várias outras pessoas. Então há uma controvérsia também sobre esse tema e que tem que ser discutida sim antes de qualquer tipo de decisão judicial. Claro que se for para assustar os efeitos da lei, que tiveram audiências públicas, que foi discutida a situação dos pescadores de maneira exaustiva durante essas audiências que já aconteceram e não contaram com a participação do Dr. Daniel Fontinelli. E mais importante que isso, pessoal, não mais importante que isso, mas também importante, o uso político dessa ação do Ministério Público Federal é ridículo. É um absurdo. Ontem a gente viu uma palhaçada acontecer lá em Ponta Negra, naquele trevo que dá acesso à rua Avenida Erivan França. Um parlamentar do PT que realmente não merece ser citado por causa desse tipo de ação, com outras pessoas que não eram pescadores que lá estavam protestando, utilizando essa manifestação somente com cunho político para atrapalhar o desenvolvimento de Natal. E você imagina como para quem está nos acompanhando pelo YouTube, é possível ver algumas imagens de pessoas querendo consulta prévia, livre e informada. Pessoal, a gente sabe que não, com todo respeito, não é algo nem que esteja no domínio dos pescadores essa condição. Se eles querem a garantia de que terão uma subsistência, isso já foi discutido também e é importante que a prefeitura dê essa garantia, mas o que está sendo feito é um uso político rasteiro por parte de um parlamentar do PT, para não dizer de outros também. Então imagina, se um partido como esse chega à prefeitura do Natal com esse respaldo, então dá uma mensagem de que o desenvolvimento da cidade não pode ser sustentável. A gente vai aqui preservar o meio ambiente, mas o desenvolvimento econômico e social, a garantia dessas pessoas que fica em segundo plano. Então, esse é um apanhado desse momento. Claro que ainda precisa se ter uma decisão judicial. O Ministério Público não manda, somente recomenda, pede. Então, vamos ver qual será o posicionamento da Justiça Federal
Federal. Virgínia vai trazer mais detalhes sobre, inclusive, quem serão os que decidirão, né, Virgínia? Pois é, meu caro Júlio Pinheiro, meus caros ouvintes, Desculpa vocês ter me que estão alongado, com a tá? gente, e a sua indignação faz todo sentido, porque nós estamos acompanhando aí um episódio que deveria ser um episódio que envolvesse uma cidade numa discussão muito mais ampla, séria, técnica, futurística do que o que a gente está assistindo agora. A gente está assistindo uma coisa mesquinha, uma coisa pequena, que está sendo abraçada por alguns políticos do Partido dos Trabalhadores, organizando aquele ato, Júlio Pinheiro, pós questionamento do Ministério Público ontem na praia de Ponta Negra, né, como a gente mostrou agora. Mas vamos aos fatos atuais. O que mais me chama a atenção nesse momento é porque o doutor Fontinelli, que é procurador da República aqui no Rio Grande do Norte, por que ele não questionou essa LP, essa licença prévia, na época em que ela foi concedida pelo IDEMA? Perfeito. Nós estamos há quase um ano dessa licença, Júlio, se você olhar ali... Diversas audiências foram realizadas. E a licença foi concedida, minha gente, no ano passado, no ano de 23, e só agora ele pede a suspensão dessa licença prévia que foi dada. Por que o doutor Fontinelli não preparou essa ação antes e deu entrada nesse documento? Porque as coisas já estariam até mais claras, não é, Júlio Pinheiro? Se ele tivesse feito esse questionamento em nome do Ministério Público, mas se passou todo esse período para ele vir pedir toda a suspensão das licenças, inclusive a licença prévia que foi dada pelo IDEMA desde o ano passado à Prefeitura de Natal. 52 condicionantes. E que levou a Prefeitura a abrir um edital, minha gente, para fazer uma licitação, porque se não tivesse tido aquela licença, a Prefeitura não teria nem iniciado esse processo. Mas o doutor Fontinelli fez o quê? Aguardou aí essa véspera da realização da obra, depois de todos os imbróglios que a gente acompanhou, para mandar essa ação para a Justiça Federal no dia de ontem, nesse tempo recorde, que se a gente olhar todo o processo, a gente vê como as coisas aconteceram naquele 24 de julho, que foi o dia de ontem. Agora, para quem vai receber essa ação na Justiça Federal? São dois juízes que podem aí estar à frente desse processo. Um desses juízes é a doutora Monique Maiara, ela é juíza da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, e o outro é o doutor Ivan Lira. São os dois juízes que podem se debruçar sobre essa ação. O processo vai ser distribuído nas próximas horas. Talvez até ao final do jornal a gente já tenha o nome de qual vai ser o magistrado que vai estar à frente dessa questão. Perfil desses dois magistrados, para os ouvintes entenderem um pouco o que é que pode acontecer dentro da Justiça. A doutora Monique Maiara é a mesma que há pouco tempo se envolveu em uma outra ação que tinha a Prefeitura do Natal, que é aquela da trincheira da Avenida Alexandrino de Alencar. Que fez uma audiência pública. Ela que intermediou toda aquela discussão, uma obra que foi outra obra polêmica aqui da cidade, da gestão Álvaro Dias, e que o processo naquela época caiu para a doutora Monique Maiara. E o outro é o doutor Ivan Lira, já é um dos magistrados mais experientes, conhecidos aqui da nossa cidade, e que tem o perfil, minha gente, ambientalista. Ele se debruça sobre o direito ambiental e deve recair ou para ele ou para a doutora Monique essa ação que vai ser analisada dentro de instantes. A aceitabilidade dela é o que a gente vai aguardar com expectativa, porque de saída a Prefeitura já tinha uma autorização para fazer uma licitação e já gastou recursos para fazer isso. O próprio Tiago Mesquita fala nessa ação, que infelizmente chega totalmente fora do time, porque o procurador poderia ter se debruçado disso há muito tempo para a gente estar economizando, viu, meus caros ouvintes, não ter gastado esses recursos para licitar uma obra e para contratar uma empresa para responder questionamentos e fazer o estudo técnico. Então nós estamos nessa fase, infelizmente Natal se envolve no imbróglio político. Minha gente, o episódio de ontem só veio chancelar o que a gente vem dizendo aqui. Júlio, aquela faixa, os termos da faixa, são os termos que foram usados pelo próprio procurador em determinado tempo da ação. E aí ela foi replicada pelos os líderes partidários do Partido dos Trabalhadores, os líderes do PT que estavam à frente do movimento. Pessoas com camisas do PSOL. Bom, não vamos partidarizar uma questão como essa, porque todos nós aqui perdemos. E perde o próprio PT com a sua visão de não deixar a cidade avançar. Nós temos que ver essa questão com muita seriedade, porque houve toda uma discussão. Minha gente, essa engorda não foi feita de um dia para a noite. Nós temos aí uma audiência pública, Liciano estava fazendo as observações dela, uma audiência pública que contou, Júlio Pinheiro, quem mais foi interlocutor naquela audiência pública realizada com a comunidade foram os pescadores. Claro. Afinal, nós estamos falando de uma engorda de uma praia. Jamais os pescadores iriam ficar isolados com uma situação. E lembrar, o processo, Virginia, foi confirmado já foi distribuído para a doutora Monique Dantas, Monique Maiara Dantas, e
que, apesar do perfil ambientalista que se tem do Dr. Ivan Lira, a gente tem que lembrar também, não é, Virginia Alice? Não é uma questão ambiental, está se falando sobre povos tradicionais. Ambientalmente falando, não houve qualquer tipo de questionamento por parte também do Ministério Público Federal sobre o que foi emitido a licença, os estudos da FUNPEC e as respostas que foram dadas ao IDEMA, inclusive com as condicionantes após a emissão da licença de instalação e operação. Então é isso, a gente vai estar acompanhando aí durante toda a programação aqui da Jovem Pan News de Natal. Olha, continuo dizendo, a gente se apequena com coisas inacreditáveis. Barram o desenvolvimento da impressionante. E vamos registrar revoltante. E vamos registrar aqui o posicionamento de entidades ligadas aí ao desenvolvimento, à nossa cidade, ao estado do Rio Grande do Norte. Foram 2 entidades que ontem se pronunciaram em notas, aliás, 3. Todas elas ligadas aí ao setor do turismo. Nós tivemos a FEComércio, que emitiu uma nota pedindo, inclusive, que a Justiça Federal não acate aquelas recomendações que foram feitas de suspensão da obra por parte do Ministério Público Federal, e a nota também da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, que nesse caso vem atuando como uma conciliadora, né? Porque foi a própria Fierne que naquela baita crise da segunda-feira interferiu, sentou todo mundo para conversar. O presidente Serquis trouxe prefeitura, trouxe IDEMA, trouxe FUNPEC, se chegou ali o primeiro pontapé para se resolver a questão da engorda. Então a Fierne também se mostra muito preocupada com a questão de Ponta Negra, né? Lamentando, dizendo que a ação não beneficia meio ambiente e, consequentemente, atrasa o turismo. Nós seguimos acompanhando aí mais uma pauta com relação à engorda da Praia de Ponta Negra. São 8 horas e 22 minutos. Repita. 8h22. Seguimos